Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, dando sequência ao estudo do livro de Daniel. Louvado seja Deus, nós estudamos, o capítulo 1. O capítulo 1 tratou ali alguns temas de saúde, inclusive, Você pode assistir novamente, playlist, descrição do vídeo, estará na descrição do vídeo, nos comentários. Você pode também, tratamos também do capítulo 2 e do capítulo 2, aquele sonho das estátuas, da estátua, nós fomos para o capítulo 7. Por que nós pulamos o capítulo 3, o 4, o 5 e o 6? Para não perdermos o fio da meada, certo? Ou seja, o capítulo 7 ele iria repetir praticamente o capítulo 2, só que o capítulo 7 dá mais informações. E diante disso, no capítulo 7, nós estudamos o santuário terrestre, porque no capítulo 7 ele vai falar do chifre pequeno que surge do quarto animal, que é Roma. O chifre pequeno, que é identificado como a igreja de Roma, na figura do papado. Então, aí dali a gente estudou o chifre pequeno, que faz parte do capítulo 7, também faz parte do capítulo 8. E na sequência já entramos sobre a questão do santuário terrestre e do santuário celestial, com a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aprendemos que o juízo de Deus já começou, neste momento estão sendo julgados os mortos em Cristo, e o juízo se iniciou em 1844. Por falar em juízo, eu quero apresentar para vocês, antes de começar propriamente o estudo do capítulo 3 de Daniel, que já dizendo a você que ele tem um paralelismo com o Apocalipse 13, Nisso é importante as profecias de Daniel para os nossos dias, por conta que Daniel está intimamente ligado ao livro de Apocalipse. Eu quero mostrar para você aqui, diante dessa questão do juízo, eu quero apresentar a você aqui, certo? O livro que nós concluímos exatamente sobre o juízo, Nós falamos acerca de quem é Babilônia. Eu vou mostrar o sumário aqui para você. Estamos fazendo lives, inclusive, Até o momento que eu gravei esse vídeo foram 2 lives. E concluímos o livro. O livro deu 15 capítulos. Deixa eu ver se ele está aqui, Me parece que ele não está aqui. Me parece que ele não está aqui. Mas a gente vai achar agora. Certo? Vou lhe mostrar ele agora. Nós concluímos ele. Certo? Deu aí 163 páginas, certo? Ore inclusive por esse projeto, porque estamos querendo publicar ele fisicamente, mas eu não tenho dinheiro, E estamos vendo aí algumas editoras aguardando a resposta para saber como é que é feito. E eu encontrei uma editora que diz que não cobra nada, Mas só que eu não estou conseguindo entrar em contato, Entrei em contato, na verdade, pelo site, uma mensagem, mas o site demora demais. Eu gosto de WhatsApp, que é mais direto. Pronto. Aí não quer abrir. Que bom. Abriu. Abriu e a janela fechou ali. Mas ele tá troncho, Mas peraí. Deixa eu abrir esse negócio direito. Vou mostrar para vocês aqui. Um pouquinho de paciência que a gente já entra no estudo, certo? Estamos fazendo lives, inclusive, sobre esse livro, certo? Como já dito. Capítulo por capítulo. Estamos estudando o livro. Eita, o celular não quer ajudar,
não quer ajudar o seu lado. Então veja, as histórias do livro de Daniel são histórias proféticas, certo? O livro é um livro profético e as histórias que se contêm nele, inclusive essa história que vamos estudar, ela é uma história profética, porque ela vai se repetir, assim como forçaram o povo, né, numa escala ali local, que foi Babilônia, assim também vão querer forçar no tempo do fim. Paciência. Quando eu vou dar estudo bíblico agora, o Satanás ele atua, ele não quer apresentar, não quer deixar a gente apresentar de jeito nenhum. Mas eu vou apresentar. Está repreendido, está derrotado em nome de Jesus. Então as histórias elas são proféticas também, certo? Tem gente que lê o livro de Daniel, a parte histórica, e pensa que ficou lá para trás. Aqui é o livro. O juízo de Deus é revelado. Aí eu vou mostrar o sumário para você. São 15 capítulos, certo? A introdução, né, os salmos e o Apocalipse, as últimas advertências de Deus. Começa a entrar, é baseado em Apocalipse 14, dos versos 6 ao 11, 6 ao 12, certo? Nesse segundo tema, no segundo capítulo, né, as últimas advertências de Deus, a gente dá uma introdução às mensagens angélicas, né? São as 3 mensagens de Apocalipse 14, 6 e 7, 14, 8 e 14, 9. E aí, o capítulo 3, o capítulo 5 e o capítulo 6 é só sobre a primeira mensagem, sobre Apocalipse 14, 6 e 7. Aí vem quem é Babilônia, capítulo 7, 8 e 9, que é sobre Apocalipse 14, verso 8, e Apocalipse 14, a segunda mensagem, aliás, Apocalipse 14, verso 8, a gente vai esmiuçar no capítulo 7, 8, 9, 10, 11 e 12 desse livro. Então são 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São 6 capítulos só para falar de Babilônia, né? Quem é Babilônia? E aí vem os capítulos 13, que fala das 2 bestas do Apocalipse, né? Mostrando também que é Babilônia. E aí faz uma ligação, né, entre a segunda mensagem e a terceira. E o capítulo 14, que fala exatamente sobre a marca da besta, né? E também sobre o selo de Deus, porque é a última advertência de Deus aos seres humanos. Se você quiser adquirir esse livro eu estou disponibilizando no WhatsApp, certo? De forma gratuita, certo? Eu estou pedindo apenas uma oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração, que você acha que merece esse trabalho, certo? Qualquer valor, realmente, ele é bem-vindo. Então vamos começar o estudo, certo? Daniel, capítulo 3. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia, senão eu vou passar os versos aqui também e você acompanha. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, a tua palavra será aberta. Rogamos-te, Senhor, o auxílio do teu Espírito Santo, para a melhor compreensão deste tema, em nome de Jesus, e que esse vídeo, Senhor, alcance almas para o teu reino, fortaleça também a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Então, Daniel, capítulo 3. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. No verso 1 ao 3, certo? Está escrito: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Essas medidas da estátua será interessante para o nosso estudo, certo? Não foi escolhido por acaso. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, ou seja,
as autoridades ali que Nabucodonosor constituiu sobre Babilônia para ajudá-lo, né? Então, verso 3, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então aqui, essa imagem, certo? Conforme os historiadores relatam, ela devia ter entre 26 a 27 metros de altura, com 2,70 metros de largura, né? Uma estátua realmente bastante alta e não tão larga, né? Então veja, houve aqui então um ajuntamento solene e parece que houve um desejo do rei que o seu reino fosse eterno. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 2, né, esse relato aconteceu mais ou menos 10 anos depois do capítulo 2, o rei teve aquele sonho, né, onde Deus revelou ao rei o futuro do mundo, né, e revelou que o seu reino iria passar. Então, Nabucodonosor teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre Jeová, sobre o Deus de Israel. No capítulo 1, mostrando ali que ele capacita os seus servos, né, dando sabedoria, né, já que eles apareceram 10 vezes mais sábios, né, por conta da alimentação que eles tinham e da sua comunhão com Deus. E no capítulo 2, mostrando ali também a sua onisciência, né. Mas parece que o rei não ficou muito convencido, né, embora no capítulo 2 ele tivesse louvado ali, engrandecido, inclusive Daniel, né, colocando Daniel e seus amigos em postos elevados, mas parece que ele não estava muito afim de que o reino dele passasse, né? Queria que o reino dele fosse eterno. Assim é um homem. Chega um determinado ponto da nossa vida, eu gosto de falar que quando a gente é jovem, né? Quando eu era jovem, por exemplo, eu pensava que a eternidade era ali. Eu não ia ficar velho, os anos passavam devagar, né? E parecia que ali era a eternidade, que ali já era o céu para mim. Mas não é assim, né? E Deus começa a trabalhar na nossa vida de maneira que a gente se volte para Ele até que Ele tenha um encontro conosco. Aí nos versos 4 ao 7, diz o seguinte: Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Em Babilônia, né, existiam pessoas ali de várias nações, né, e várias línguas, né, mas a adoração ali foi local, claro, né, porque não daria para se ouvir a música lá em Israel, por exemplo, né, mas o desejo do rei era tão grande que de fazer o mundo se prostrar perante ele, que ele criou, né, esse texto, digamos assim, né, apregoando que a todas as nações, todos os povos e línguas tinham que se curvar perante a estátua. Então a gente vê realmente aqui uma adoração forçada, porque quem não adorasse, né, ele mandou, aliás, todos se prostrar e adorar, né, e o verso 6 diz que quem não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente, certo? Então realmente uma adoração forçada, só que 3 jovens não se prostraram mesmo diante da ameaça de morte, né? Ananias, Misael e Azarias. E por que eles não se prostraram? Né? Por quê? Porque lá em Êxodo, no capítulo 20, segundo livro da Bíblia, onde está relatado ali os 10 mandamentos, existe exatamente um mandamento que proíbe a adoração de imagem de escultura. Verso 4 está escrito até o verso 7. Até o verso 6, aliás.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor Jeová, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Então veja, nos 10 mandamentos, certo? Temos essa proibição de adorar imagem de escultura, né? Qualquer outro tipo de imagem, certo? E eles preferiram realmente morrer do que pecar. Hoje em dia as pessoas abandonam a Deus por qualquer motivo, certo? Eles não. Eles preferiram morrer do que pecar. Falando dos 10 mandamentos, a gente viu no capítulo 7 de Daniel, que a gente dividiu ele em três temas, mas principalmente no segundo tema de Daniel, no terceiro tema, aliás, do capítulo 7, né, que dividimos em 3 temas, no terceiro tema, a gente estudou ali sobre a lei de Deus, certo? As ações do chifre pequeno, a mudança da lei. E aqui tem, ó, um quadro, certo? Falando exatamente disso, ó, os 10 mandamentos de Deus contra os 10 mandamentos do catecismo. Do meu lado esquerdo aqui, né? Não sei se na tela vai aparecer o meu lado, né? Mas de um lado, desse lado aqui que está a minha mão, essa aqui é a minha mão esquerda, né? Não sei se aí na tela vai aparecer como se na direita. Mas tudo bem, do lado que está esta mão, porque aqui a imagem está como se fosse uma selfie, né? Não possa ser que ele vai reproduzir como uma selfie. Então temos aí, ó, os 10 mandamentos de Êxodo, está escrito aí 23 ao 17. E os 10 mandamentos segundo o catecismo. Nos 10 mandamentos de Êxodo, não terás outros deuses diante de mim, né? O catecismo ele traz como amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí no segundo mandamento, que proíbe a imagem de escultura, né, adoração à imagem de escultura, ou qualquer outro tipo de imagem, na verdade, não tomar seu santo nome em vão. Ele excluiu o segundo mandamento. E, consequentemente, o terceiro mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, passou a ser o segundo. O quarto passou a ser o terceiro. O quinto passou a ser o quarto. E assim sucessivamente, até chegar no nono mandamento, que diz aqui, ó, nono mandamento de Deus: não dirás falso testemunho contra o próximo. Aliás, no 10º mandamento, né? O nono passou a ser o 8º. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No catecismo fala não levantar falso testemunho. Aí vem o mandamento 10. Não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o boi, nem o teu jumento, etc. No catecismo, ele dividiu esses mandamentos em 2. O 10º mandamento dividiu em 2. Não cobiçar as coisas alheias e não desejar a mulher do próximo. E o 4º mandamento, que lembra que do dia de sábado passou a ser o terceiro, ele trocou no lugar do sábado, colocou domingos e festas. Então isso é uma aberração. Infelizmente, as igrejas evangélicas, na maioria, em vez de seguir o que está escrito aqui, ó, os mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus, Êxodo 31, 18, inclusive fala disso também lá em Êxodo 24, antes de Deus escrever, certo? As tábuas, nas tábuas, né? Deus já havia falado em Êxodo, se não me engano, é Êxodo, agora eu não lembro se é Êxodo 24, é Êxodo 24, verso 12, né? Ele disse assim, ó, então disse o Senhor Jeová a Moisés: sobe a mim no monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Aquelas tábuas que Moisés quebrou, Deus ainda não tinha escrito. Ele ainda ia escrever. Moisés quebra lá no capítulo 30, se não me engano, de Êxodo. Só que Deus falou que já havia escrito. Por quê? Porque lá no céu, no santuário celestial, certo? O santuário terrestre era uma cópia, é no capítulo 32 que Moisés quebra. No santuário celestial, né? O santuário terrestre era uma cópia do celestial, como estudamos em temas anteriores e está aqui também nessa playlist, certo? Sobre o santuário terrestre. Então significa que no lugar santíssimo, se havia uma arca da aliança com as tábuas da lei,
dos 10 mandamentos? É porque lá no céu existe as tábuas da aliança, as originais com os 10 mandamentos. Por isso que Deus fala em Êxodo 24:12 que eu escrevi. Só que ele manda Moisés trazer ainda, mas só que ele disse que já escreveu. Por quê? Porque ele está se referindo às tábuas da lei originais, né? E aí ele ia prescrever, escrever com seu próprio dedo também, como assim o fez. Voltando aqui para Daniel, agora a gente viu o verso 12, até o, deixa eu ver aqui minha anotação, até o 18. Vamos voltar aqui para Daniel. Daniel capítulo 3, do verso 12 ao 18. Está escrito. Vamos passar aqui. Os homens judeus que tu constituíste, esse foi as demais autoridades do que o reconstituiu, né? Diz aqui, ó, verso 7, né? Falou que uns jovens, né? Diz aqui o verso 8, deixa eu ler o verso 8. No mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. E aqui ele vai explicar que Nabucodonosor criou um decreto, etc. Verso 11, e qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Aí vem o verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que é Ananias, Azarias e Misael. Ananias, Misael e Azarias, né? Conforme a ordem aí também. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses, não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Por que eu estou dizendo Ananias, Misael e Azarias? Porque são o nome deles em hebreu, certo? Em hebraico. E esses nomes foram dados no capítulo 1, né, que representam deuses pagãos, né, no intuito de Satanás querer tirar a identidade deles. Né? Mas eles, aqui prova claramente que eles não se esqueceram, nem no capítulo 1, nem agora no capítulo 3. Não, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Veja que a questão é realmente adoração. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Que pergunta, né? Que pergunta. Ele não já teve o testemunho do capítulo 2? Ele não sabia que os hebreus, os israelitas, eles não adoram outros deuses, né? Para que querer forçar, né? Não respeitar a religião do próximo, né? É assim que Satanás age. Aí o verso 15, né, que aparentemente o rei teria dado uma outra oportunidade, porque o rei gostava deles, pelo visto, né? Para dar outra oportunidade, a ordem era para ser lançada imediatamente. Mas, aparentemente, ele deu outra chance, né? Só que os homens estavam ali firmados, né? Firmados nos mandamentos de Deus. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar, que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Aleluia. Que resposta, né? Que resposta. Hoje, muitos estão dispostos a negociar sua fé por qualquer migalha, né? Por qualquer lentilha. Qualquer coisa, ele fere seus princípios, ainda mais se for por causa de dinheiro. Quantos e quantos têm se corrompido, né? Por conta de dinheiro, né?
E esses homens aí não amaram as próprias vidas, né? Não amaram as próprias vidas, preferiram morrer do que pecar contra Deus. E essa resposta não deixou o rei satisfeito, não, né? O rei ficou irado. Vamos ler agora dos versos 19 ao 23, né? Diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Parece que o amor, o respeito, né, que o rei tinha pelos hebreus foi-se embora. O orgulho dele era maior. Ele mandou acender 7 vezes mais. Né? Se transformou em ódio. Né? O amor humano é assim. O amor humano anda lado a lado com o ódio. Certo? É uma atração, é uma simpatia, mas lhe contrariou, ele detona. Já o amor de Deus não é assim. O amor de Deus tudo suporta. Como relata lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ordenou, verso 20, ordenou aos homens mais poderosos, ou seja, os mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo, ou seja, amarraram os homens e os lançaram na fornalha de fogo. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Eles estavam firmados na palavra de Deus, certo? E eu não sei se, provavelmente sim, né? Eles tinham uma promessa, né? Uma coisa é certa, eles não iriam pecar contra Deus. Mas ainda assim existia uma promessa, né? Como a gente viu lá no capítulo 20, né? De Êxodo, aqueles que são fiéis, né? Guardam os mandamentos de Deus. E aqui em Isaías, capítulo 43, olha o que diz Isaías 43, no verso 2. Deixa eu ler primeiro o verso 1. Mas agora assim diz o Senhor Jeová, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remei. Chamei-te pelo nome, pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia. Eles tinham a palavra profética. Talvez firmados nessa palavra, eles decidiram, né, se manter fiéis. Né? Talvez essa palavra que deu força a eles. Né? Ou não, né? Ou eles achavam que ia morrer, não importa. Importa que o Espírito Santo ele nos lembra aquilo que estudamos, que nos apegamos, e no momento certo ele nos dá coragem e poder para resistir toda e qualquer tentação. Né? Então veja, né? Eles decidiram, certo? Na maior prova desses hebreus, eles decidiram confiar. No capítulo 1, eles foram fiéis aos princípios de saúde. Eles não comeram dos manjares do rei, né? Provavelmente alimento imundo ali, o alimento comum misturado com imundo, né? E eles preferiram não se alimentar só de verduras e água. Nenhum vinho quiseram tomar. Né? No capítulo 2, eles fizeram uma reunião de oração para descobrir, para que Deus revelasse qual foi o sonho e sua interpretação. E agora confiaram nas promessas, né? Firmes até a morte, em fidelidade a Deus. Né? E em resposta à sua fidelidade, o que foi que aconteceu com eles? Em resposta à sua fidelidade. Vamos voltar lá para Daniel, agora no capítulo 3 e no verso 24 e 25. Olha o que diz aqui Daniel 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano,
e o aspecto do quarto homem é semelhante a um filho dos deuses. Deixa eu conferir uma coisa aqui. Não sei se o Google vai ajudar, certo? Mas há quem diga que essa última expressão não era um filho dos deuses, mas sim que seria como se um dos que estão na fornalha ali. Eita, que o celular não ajuda não, meu Deus do céu. Seria, a expressão ali usada seria o Filho de Deus. Verso 25. Não sei se vai ajudar, né? Vamos ver aqui como é que está escrito. A internet está falhando aqui. Vamos lá, né? Como eu não sei hebraico, né? Estava até procurando um aplicativo para ver se aprendia. Estou procurando, na verdade. Eu não sei, né, o que está escrito aqui, no caso, né? Mas aqui embaixo, aliás, aqui está o verso 20, eu quero o verso 25. Vamos ver como é que está no verso 25. Aqui vai dizer o seguinte. Pronto. Em inglês, fala exatamente isso. Filho de Deus. Esse nome é o Son, certo? Está com S maiúsculo, certo? E Deus aqui também, ó, God, com G maiúsculo. Em português foi traduzido como a um filho dos deuses. Mas em inglês não. Em inglês não foi. Certo? Agora a palavra para filho, vamos ver aqui, né? Em inglês, a palavra para filho. Filho só tem essa conotação. Vamos ver em português. Português, a mesma coisa. O que muda aqui vai ser Deus, apesar da palavra ter sido diferente. Em português, deuses é lá. Deus pode significar Deus ou Deus, né? Alguma divindade pagã, o Deus de Israel, a depender do contexto. E vamos ver se ele traduz esse texto todinho, né? Deixa eu ver se ele traduz esse texto do hebraico para o português, né? Google Tradutor, a internet, a tecnologia é uma maravilha. Não ajudou. Então veja, o rei, num dos momentos mais difíceis, né, para os jovens, Deus ele está presente, né? Deus ele está conosco. Olha a cara de assombro aí do rei, certo? Nos momentos mais difíceis, Deus está conosco. Ele prometeu, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele, Jesus, nos diz, né? Eis que estou à porta e bato. Né? Ou seja, para isso é necessário querer que Ele esteja conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. Ao vencedor concederei que se assente comigo no trono do meu Pai, no meu trono, assim também como eu me assentei no trono do meu Pai. Apocalipse 3, verso 20 e verso 21.
Jesus ele viveu uma vida de obediência, né? Sem pecar, fiel aos mandamentos de Deus, do Pai, né? Como relatado lá em João 15, verso 10, como ele mesmo relatou. Se nós nos firmarmos nele, ele nos dará poder para obedecer-lhe a sua palavra, né? Devemos, portanto, ser fiéis, né? Nas pequenas coisas, pois coisas maiores virão, certo? E lá em Daniel 3, certo? Falando da medida da estátua, a gente falou que ela tem de 26 a 27 metros de altura, né? Por 2,70 de largura e a 60 côvados, né? De altura e 6 de largura, né? Que essas medidas, elas não foram realmente escolhidas aleatoriamente, né? Os números, eles têm o seu valor em Babilônia, né? O 60, né, representava o Deus maior e o 6 representava o Deus menor ou o homem, certo? O 600, ele representa o panteão ou santuário de todos os deuses. Por isso, quando fala lá em Apocalipse 666, número de homem, é exatamente por conta disso, né? Porque é uma falsa religião, certo? Os babilônios, por exemplo, os que queriam adivinhar o futuro, né? Alguns, por exemplo, usavam alguns amuletos que era de 1 a 36, certo? Era um amuleto, né? Que era de 1 ao 36, múltiplos de 6, né? De maneira que todos eles dariam, né? 666, né? Somados, né? Se não me engano, né? Todos eles, em todas as posições, iriam dar, eles somados iriam dar 666, né? Portanto, na Bíblia nada é por acaso. Nada é por acaso na Bíblia, certo? Por isso Apocalipse 13 é dito que é número de homem, né? Porque realmente é um falso sistema de adoração que foi criado pelo homem. Os babilônios adoravam o Deus Sol, certo? Você vê aqui também no amuleto, né? O amuleto do Sol, certo? Solis. Os babilônios, eles adoravam, né? O Sol. E o dia que era adorado, né? O dia especial foi o dia que Constantino instituiu no Império Romano, foi o dia de domingo, certo? Então a quantidade de instrumentos também, elas eram 6. Ou seja, né? A quantidade de instrumento usado ali eram 6. Até nisso, certo? Até nisso. Era 6. Foi 7, mas foi 6. Né? A gente ler aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. Deixa eu ver qual é o verso. Aqui, ó. Ao som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, 6 instrumentos. Certo? Enquanto isso, Deus trabalha em ciclo de 7. Né? Deus criou a semana em 6 dias e instituiu o 7º como um dia de adoração a Ele. Nas muralhas de Jericó também, né? O povo rodeou 7 dias e no 7º dia rodeou 7 vezes. Apocalipse fala de 7 trombetas, 7 pragas, 7 igrejas, 7 selos, 7 trovões e etc. Então Deus ele trabalha em ciclo de 7. E por falar em Apocalipse, vamos ver a semelhança de Apocalipse com o capítulo 3 de Daniel. Apocalipse 13, né? Vai falar da união de 2 poderes, um civil e um religioso, certo? Liderados pelo inimigo. E aí, os últimos versos, né? Vai falar lá que a besta leopardo, ela vai dar poder e autoridade à besta da terra, a besta que surge da terra, que parece com um cordeiro, ela vai dar autoridade à besta que surge do mar. Essa besta que surge do mar,
ela já chegou a governar o mundo antes, só que ela teve uma ferida, que a Bíblia chama de ferida mortal, lá em Apocalipse 13, verso 3, essa ferida mortal seria restaurada. E quando a gente chega no capítulo 13, é dito que a besta, no verso 12, ela exerce toda a autoridade da primeira besta e opera sinais, maravilhas, etc. E o verso 14 diz que ela seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Nós identificamos essa besta, certo, como os Estados Unidos da América, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente após o período de 1798, quando o Papa é atacado, né? Os Estados Unidos estavam em ampla ascensão, porque a profecia diz aqui que esse poder que iria dominar o mundo, ele surgiria depois da besta leopardo, a primeira besta. E como hoje vê, né, os Estados Unidos é líder mundial em tudo, né? Nos esportes, por exemplo, na Olimpíada, os Estados Unidos ganham tudo. O mundo copia os Estados Unidos, a moeda cambiável é o dólar. O inglês americano é mais falado do que o inglês britânico. A comida, as músicas, os filmes, os seriados, tudo o mundo copia dos Estados Unidos, que realmente é a potência mundial hoje, certo? Querendo ou não querendo, é os Estados Unidos, e como a Bíblia afirma, né? E ele, na sua Constituição, né? Ele fala de liberdade, de expressão, etc. Mas a Bíblia fala que ele vai passar a agir como um dragão, né? E vai obrigar, diz aqui o verso 15, ó, e foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. No verso 14, né, é dito que ele vai fazer com que os que habitam sobre a terra façam imagem à besta. Ou seja, aquela imagem, né, será uma lei, né, que irá forçar os habitantes da terra a prestar reverência a essa besta, né, como foi antigamente. A imagem da besta é isso, é o poder, a sua autoridade de perseguir, de oprimir, e de até levar à morte, por conta de suas leis opressivas, né? No verso 16 está escrito: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Não vai haver acepção de pessoas. Não vai haver rico, pobre, negro, branco. Não vai haver isso. Todos vão ter que aceitar. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, hoje é número de homem. Esse número é 666. A expressão, né? Aqui está a sabedoria, é interessante, por quê? Porque na Bíblia a sabedoria está associada ao temor a Deus, certo? Nós vemos isso em Jó 28, 28, Provérbios 1, verso 7, Provérbios 9, 10, Eclesiastes 12, 13, Salmos 111, verso 10, Tiago 1, verso 23 ao 25. Né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus, e aquele que atenta na lei perfeita, né? Esse será bem sucedido. Ou seja, a sabedoria está associada ao temor de Deus, conhecer a sua vontade e obedecer, como fez Daniel, por exemplo, no capítulo 1. No capítulo 12 de Daniel, verso 10, diz que os sábios são aqueles que estudam a palavra de Deus, compreendem e ensinam ao próximo, certo? O número 666, portanto, o 666, ele é um falso sistema de adoração. Aí tem, por exemplo, algumas questões para ser analisada. Por exemplo, o nome, o número e a marca da besta e a expressão na fronte ou na mão, certo? O número é o falso sistema de adoração, certo? O 6 representa o Deus menor, o 60 o Deus maior e o 600 o panteão de todos os deuses, ou seja, uma religião criada pelo homem, uma falsa religião. O número significa isso, por isso que é número de homem.
o nome está associado ao caráter, certo? Um exemplo disso é exatamente o que ocorreu em Babilônia. Quando a gente pega os nomes de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias, os nomes são relacionados a Jeová. Os nomes na Bíblia têm muita importância, muito significado, certo? E muitas vezes, né, o nome era dado depois que a criança nascia, porque os judeus, os israelitas, eles tinham uma consideração muito grande, saber a importância que tinha o nome, né? E o nome ele está associado exatamente com isso, com o caráter. Os 144 mil, eles têm o nome de Deus na sua fonte. Por quê? Porque eles refletem o caráter de Deus. Se a gente for lá para o livro de Êxodo, por exemplo, Deus, quando Moisés pede para ver a sua glória, Deus disse que ele achou graça aos olhos dele e que conhecia Moisés pelo nome, ou seja, conhecia Moisés pelo caráter. Também quando ele fala que vai enviar um anjo adiante do povo, em Êxodo 23, verso 20 e 21, ele fala que o anjo não perdoaria o pecado do povo, né? O povo tinha que obedecê-lo, porque o nome de Deus estava nele, ou seja, o caráter de Deus, a glória de Deus estava nele. Então o nome está associado ao caráter. Aqueles que são de Cristo, eles têm um caráter bondoso, misericordioso, eles não difamam, eles não caluniam, eles amam realmente, querem o bem do próximo. Mas aqueles que têm o caráter da besta, que é um caráter opressor, certo? Um caráter vingativo, um caráter que persegue aqueles que são contrários a ela, as suas opiniões, as suas leis. Então esse é o que tem um caráter da besta, né? É um caráter enganador, um caráter assassino, né? Diferentemente dos que têm o caráter de Deus. Aí você vai para a expressão, inclusive no livro, né? A gente fala sobre isso, certo? No livro O Juízo de Deus Revelado. A expressão na fronte ou na mão, o que é que significa isso? Deuteronômio capítulo 6. É uma contrafação do que Moisés disse, exortou o povo lá em Deuteronômio. Esse capítulo 13 de Apocalipse, todo o contexto ali é adoração. Então o que é que o diabo faz? O diabo contrafaz aquilo que Deus faz. Ele tenta copiar, imitar, puxando para o lado negativo, certo? Aqui, por exemplo, é dito: ouve Israel, o Senhor Jeová nosso Deus é o único Senhor Jeová. Amarás, pois, o Senhor Jeová, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, mente, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Mente de novo. Então aqui é uma cópia, certo? Uma contrafação daquele que Deus disse a Moisés passar para o povo, que era do povo ser obediente. É uma linguagem simbólica. Na mente, porque compreendeu, e nas mãos, porque vai praticar. No caso de Moisés, isso aqui é um conselho, né? Só que é um conselho divino. Conselho divino a gente não deve rejeitar, né? Só Deus para dar conselhos sábios, né? Que vai nos fazer prosperar. No caso do inimigo, no caso da besta, não é um conselho, é uma ordem autoritária. Ou seja, não tem escapatória. Se não aceitar, vai morrer ou vai ser preso. Certo? Mas tem a vida eterna e tem a certeza da salvação e de que o pão e a água será dado, será certo, como diz lá em Isaías capítulo 33. Então a falsificação da ordem de Deus aos israelitas, né, uma forma simbólica de expressar o amor verdadeiro a o Deus verdadeiro, né? João 14, verso 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Está em jogo, portanto, é a adoração. E em Daniel
foi o segundo mandamento que estava em jogo, né? Não adorar a imagem de escultura, não lhe prestar culto. Agora, em Apocalipse 13, o que está em jogo é o quê? Será o quarto mandamento. Por quê? Nós falamos do número, do nome, a expressão, e agora vamos falar de quê? Da marca da besta. Para saber qual é a marca da besta, temos que saber quem é a besta. A besta é a igreja de Roma, certo? E qual o sinal? Então veja, qual o sinal da besta? Qual o sinal da autoridade de Roma? Se o número da besta é um número que se opõe a Deus, o 666, se opõe ao 7, falso sistema de religião contra a religião verdadeira, a plenitude, o 7 simboliza isso. O nome, ele é contrário, o nome tem a ver com o caráter, né? Então é o contrário do caráter de Deus. E se a besta tem uma marca ou um sinal, né, é claro que essa marca ou sinal vai se opor à marca ou sinal de Deus. Então, descobrindo quem é a besta, descobrindo essas características, que o número da besta, que o nome da besta se opõe ao número de Deus e ao nome de Deus, então sabemos que a marca da besta vai se opor à marca de Deus, certo? Então, para descobrirmos qual é a marca da besta, precisamos descobrir qual seria o que? O selo de Deus. E lá em Êxodo 20, nós temos o quarto mandamento. E o quarto mandamento ele é interessante porque, além dele ser um mandamento maior, mais longo, ele é um mandamento que está no centro e faz uma ligação entre Deus e os homens, entre o amor a Deus e o amor aos homens. Ou seja, o fundamento da lei de Deus é o amor, certo? Os 4 mandamentos simbolizam, refletem o nosso amor para com Deus, os primeiros 4 mandamentos, e os 6 últimos, o nosso amor para com o próximo. Só que o sábado fica no centro, por quê? Porque ele faz exatamente essa ponte. Porque o sábado é um dia de adorar a Deus, um dia especial de adorar a Deus. E como você adora a Deus? Não apenas prestando um culto a Deus, com louvores, indo para a igreja, mas fazendo o bem, como Jesus disse. O sábado é dia de fazer o bem. Então o sábado faz essa ligação entre o amor a Deus e o amor aos homens, entre céu e terra. E o sábado ele nos ensina que não é só no sábado que devemos fazer o bem, e nem adorar a Deus só no sábado, mas o sábado é a plenitude, é o pedacinho da eternidade no tempo. O sábado vai nos ensinar ao longo do dia, ao longo da semana, como é que a gente deve se comportar. Por exemplo, no mandamento do sábado, né, ele é o mais longo, ele é o mais explicado em toda a Bíblia, e numa dessas explicações diz que o sábado não é dia de falarmos palavras vãs. Lá nas cartas de Paulo, acho que em Efésios, Paulo fala que nós não devemos falar nenhuma palavra torpe. O sábado nos ensina isso. Se no sábado a gente não fala a palavra torpe, não fala a palavra vã, e não procura os nossos próprios interesses, durante a semana também tem que ser assim. Como Jesus era, né? Jesus não procurava os próprios interesses. Mas por que o sábado também é interessante por causa disso? Outros detalhes por que o sábado é interessante. Porque o sábado, antigamente, né, um rei, eu acho que ainda agora nos Estados Unidos ainda usa a questão do selo, né? O selo ele continha o nome do rei, o seu cargo e a sua jurisdição. O mandamento do sábado é o único mandamento que traz o nome de Deus, Jeová, o seu cargo, né, ou função criador, e a sua jurisdição, céu, terra, mar e tudo que neles há. Diz aqui no verso 10, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor Jeová, teu Deus. Aí diz aqui que ele é o Criador, porque em 6 dias fez, ou em 6 dias criou o Senhor Jeová, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que é a sua jurisdição. Deus é o Criador, é o mantenedor, é o juiz de toda a terra, tudo pertence a Deus. Ele criou e pertence a Ele. Os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o mandamento do sábado, ele tem essas características já de um selo. E isso é confirmado lá em Ezequiel. Mas antes de ler Ezequiel, em Isaías 28, é dito que
Isaías 8, aliás. No verso 16, vai estar escrito assim: guarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então aqui ele já fala também de quê? De um selo, sela a lei. E qual é a prova de que a lei está selada no coração do discípulo? É exatamente quando ele guarda o sábado. Aqui vai dizer o seguinte, em Ezequiel 20, né? Confirmando exatamente isso. E é interessante o seguinte, e aqui no capítulo 20, ele vai falar de presente e futuro, certo? Ezequiel 20, por exemplo, vai dizer: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová que os santifica. O sábado nos é dado não como uma obra, mas para que o povo saiba que é Deus quem nos santifica. Nós descansamos no sábado, né? Tudo está nas mãos de Deus. Quando você obedece, você vai se santificando. E o verso 20 diz: santificai, presente, hoje, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal, servirão. No verso 12 é dito que o sábado é um sinal. Lhe dei os meus sábados para servirem de sinal, presente. E no verso 20 diz que os que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. Ou seja, quando vem aquela grande crise, como diz lá em Apocalipse 14, verso 12, que os vencedores da marca da besta são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, é exatamente isso, onde vai se encaixar esse servirão. O sábado é o selo de Deus hoje entre Deus e o seu povo, e é o selo de Deus também futuramente, né? Interessante que muitos dizem assim: não, o sábado é só para Israel, porque tem até um verso na Bíblia que Deus fala que o sábado é um sinal perfeito, é um sinal perpétuo entre Deus e o seu povo, né? Israel. Ora, quem era o povo de Deus? Israel. Todo aquele que aceita Israel, todo aquele que aceita Jesus, ele passa a fazer parte agora do quê? Do Israel espiritual, certo? Então esse argumento é furado. Até porque em Isaías 56, Deus fala dos estrangeiros, dos eunucos que guardavam o sábado, e em Marcos, né, capítulo 2, versos 27 e 28, Jesus fala que ele é o Senhor do sábado e que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não por causa do judeu. Esse argumento não existe. Se fosse seguir a linha de raciocínio deles, esse mandamento aqui, que a gente acabou de ler também, Deuteronômio, amar o Senhor teu Deus sobre de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força, que Jesus vai repetir também, né? Seria só para Israel também, porque o mandamento começa: ouve Israel, o Senhor Jeová, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor Jeová, teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Então esse mandamento seria apenas para Israel? Obviamente que não. Outra coisa, por que Deus expulsou os cananeus dos outros povos, né? Porque diz assim: não, a lei foi só para Israel. O povo de Deus era quem? Israel. Quem aqui ia levar a mensagem de Deus ao mundo? Israel. Então é claro que Deus ia dar a lei a Israel. Se os outros povos não fossem para guardar a lei, por que Deus teria expulsado os outros povos, né? Obviamente não faz nenhum sentido, né? A lei de Deus, ela é eterna, é para todos, e a norma do juízo divino. Então Deus, ele tem um sinal, ele tem um selo, que é o sábado, ou seja, um dia da semana. Então se Deus, repetindo, se o número da besta se opõe ao número de Deus, se o nome da besta se opõe ao nome de Deus, obviamente que a marca da besta se oporia ao selo de Deus. E qual é o selo de Deus? É o sábado, um dia da semana. Então, qual seria o sinal de autoridade da besta? Exatamente o domingo, né? que foi instituído, né? No concílio de Laodiceia, no ano 364, certo? Pelo papado. Deixa eu ver se tem aqui
porque no livro do Juízo a gente fala sobre isso, certo? Mas eu acho que eu tenho aqui também algumas citações de papas e cardeais e arcebispos católicos falando exatamente isso, certo? Que eles que transferiram o sábado para o domingo, certo? Se você for perguntar ao seu pastor, ele vai dizer, não, a gente guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, mas não tem nada a ver. Porque o simbolismo, ou a lembrança da ressurreição de Cristo, não está no dia da semana nenhum. Está no batismo nas águas, né? Como fala lá em Romanos capítulo 6, Colossenses também capítulo 2. Certo? Agora veja aqui algumas citações, porque na realidade eles não guardam o domingo por causa disso, eles guardam o domingo porque a Igreja Católica decidiu, certo? Que é para guardar o domingo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Mas eu vou ler também, que eu separei aqui. Deixa eu ver. Já está terminando o estudo. Deixa eu pegar lá de cima, certo? Lá de cima. Olha o que diz aqui, ó. Há somente uma igreja na superfície da terra que tem o poder e as pretensões de fazer leis e impô-las nas consciências com a aprovação de Deus, sob o castigo do fogo e do inferno. Como exemplo, a instituição do domingo. Que direito tem qualquer outra igreja de guardar este dia? O fazem ao aceitar o terceiro mandamento do papado, em vez do quarto mandamento de Deus, que diz: lembra-te de guardar o dia do santo sábado. Foi a Santa Igreja Católica que mudou o dia de descanso do sábado para o sétimo dia. Foi a Igreja Católica, a Santa Igreja Católica, que mudou o dia de descanso do sábado para o sétimo dia, para o domingo, primeiro dia da semana. Contra fatos não há argumento. Certo? Vamos ler mais um pouco aqui. Agora, a Igreja Católica, ela diz que tem esse poder porque foi dada a ela. Certo? Mas em nenhum momento a Bíblia afirma isso. Em Apocalipse 22, verso 18 e verso 19, tem uma maldição contra aqueles que acrescentarem ou tirarem qualquer coisa escritas do livro do Apocalipse, repetindo as palavras também de Moisés em Deuteronômio capítulo 4 e capítulo 12, falando exatamente disso, de tirar ou acrescentar alguma coisa da lei. E lá em Apocalipse 1, verso 10, João fala que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor na Bíblia? É o sábado. Mas eles falam que o dia do Senhor é o domingo. Ou seja, eles entram em condenação em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Mas vamos ler mais. Os protestantes estão debaixo da autoridade da Igreja Romana, no que se refere ao dia do Senhor e em muitos outros pontos. Você está consciente desse fato? Aí vem a citação. O domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja de Roma está acima da Bíblia e esta transferência da observância do sábado para o domingo é a prova desse fato. Foi escrito em 1º de setembro de 1923. É importante dizer o seguinte: o sábado é o selo de Deus, certo? E será o selo de Deus escatológico no grande conflito. Agora, hoje, o domingo ainda não é a marca da besta. O domingo é a marca de autoridade papal no mundo cristão, no mundo religioso, certo? Aqueles que guardam o domingo hoje, ou que já guardaram o domingo, né? Sem ter o pleno conhecimento, sem que essa verdade tenha chegado a eles, eles não podem ser condenados por conta disso, certo? Mas quando sair a lei, quando sair o decreto, que esse assunto tiver as claras para todos, então todos vão ter que decidir. Obedecer a Deus e guardar seus mandamentos, ou obedecer aos homens, com medo de não poder comprar nem vender, e guardar o domingo, em vez de guardar o sábado. No livro Cânon e Tradição, descreve a cena passada do Concílio de Trento. Note como a decisão foi tomada para dar preferência à tradição na interpretação das Escrituras. Aqui falando da tradição. Finalmente, no dia 18 de fevereiro de 1562, toda hesitação foi posta de lado. O arcebispo de Régio fez um discurso onde declarou abertamente que a tradição estava estabelecida acima
acima das Escrituras. A autoridade da igreja não deveria, portanto, submeter-se à autoridade das Escrituras, porque a igreja tinha mudado o sétimo dia para o domingo, não pelo comando de Cristo, mas por sua própria autoridade. O domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser defendida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto semanal do último para o primeiro dia da semana. Então, se você é protestante e evangélico, você guarda o domingo no lugar do sábado, você está prestando reverência à Igreja Católica. Talvez a decisão mais ousada e mais revolucionária tomada pela Igreja tenha acontecido durante o primeiro século. O dia santo, o sábado, foi transferido para o sétimo dia. O dia santo, o sábado, foi transferido do sétimo dia para o domingo. Não a partir de instruções dadas nas Escrituras, mas pelo senso da Igreja de seu próprio poder. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade precisam, por questão de lógica, guardar o sábado como dia santo. Está vendo aí? Os próprios católicos é quem falam isso. O domingo não se encontra na Escritura e não era pela igreja primitiva chamado de sábado. Muitas pessoas, inclusive, guardavam o domingo achando que era o sétimo dia da semana, né? Alguns calendários vinham antigamente colocando o domingo como o sétimo dia, né? Para enganar as pessoas, né? Satanás é o mestre do engano. A observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja romana. Reverenda Mois Binley. É certo não haver mandamento positivo para o batismo infantil, tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. O sábado foi observado na Igreja do Oriente durante mais de 300 anos depois da morte do Salvador. Agora vamos ler, certo? O seguinte que eu escrevi aqui, ó. Os líderes religiosos da época de Jesus o acusavam de transgredir o sábado, porque o odiavam e não tinham misericórdia pelo próximo que estava em sofrimento. As obras de bondade e de misericórdia estão em perfeita harmonia com o mandamento do sábado. Do mesmo jeito, hoje, os líderes religiosos acusam Jesus de transgredir o sábado. Hoje, porque odeiam a lei de Deus e querem viver conforme suas concupiscências. Também porque não amam a Jesus. Jesus não é o seu exemplo, não é o seu modelo de vida e nem é o seu mestre. Se assim fosse, procurariam seguir o exemplo de Cristo, ensinar a palavra de Deus em dia de sábado e buscar aliviar o sofrimento do próximo em dia de sábado. Acusam Jesus de algo que Jesus nunca fez, quebrar o sábado, e não fazem as mesmas obras em dia de sábado. Antes, cada um desses líderes busca seus próprios interesses. Você que segue esses líderes, qual foi o dia de sábado que um pastor desses te visitou? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhes as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia de sábado. Aí eu pergunto, onde está escrito isso no mandamento? Continuando, respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento para levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado, esta que é filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E aí conclui, e dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Lucas 13, verso 10 ao
17. O sábado é dia de glorificar a Deus e de fazer o bem ao próximo, que também glorifica a Deus. Aqui eu já li. Deixa eu ver se eu acrescentei alguma coisa. Aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4, verso 6. Porque as pessoas são enganadas, porque não procuram o conhecimento. Estão aprendendo com homens que as desviam da verdade. Olha o que diz aqui mais Ezequiel. As minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanastes. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, Deus, sem que o Senhor Jeová tenha falado. Ezequiel capítulo 22, né? E aqui a profecia de Daniel 7,25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo, que foi o que ocorreu na Igreja Católica de 1538 a 1798, né, 1260 anos proféticos, perseguiu e matou muita gente, né, principalmente o povo de Deus. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão. Lançou a verdade por terra e o que fez? Prosperou. Mais de 1000, né, foi no ano 364, então quase 2000 anos, 1700 anos aí, que o domingo ele vem sendo exaltado no meio cristão e o sábado vem sendo rebaixado, certo? Mas Jesus, como diz aqui, não veio revogar a lei, nem os profetas, mas veio cumprir, certo? A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo mostra o último povo cristão na face da terra, Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. Um povo que professa Jesus Cristo apenas com os lábios, mas é um povo morno, que não tem experiência com Cristo, não conhece, tanto que ele se encontra do lado de fora da porta, batendo na porta. Como ele disse em Mateus 15, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, aleluia. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não existe fé se você não guarda os mandamentos. O que é conhecer a Jesus Cristo? A Bíblia responde: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 3, verso 4 e Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aleluia. Aqui diz o seguinte, isso foi comentando, né, debatendo com uma pessoa, pedindo para mostrar um texto no Novo Testamento mandando guardar o sábado. Aí eu perguntei, me mostra um texto de Jesus mandando guardar o domingo. Estás lendo que Bíblia? Desde a criação do mundo, Jesus mandou guardar o sábado. O debate com os fariseus acerca do sábado era como se deveria ser observado e nunca que não deveria ser guardado. As mulheres guardaram o sábado logo após a crucificação. Lucas 23, versos 54 e 56. Conforme o mandamento, como está escrito, e não conforme era o mandamento.
E você ainda vem me dizer que Jesus não ensinou a guardar o sábado. Se Jesus não ensinasse a guardar o sábado, nós não tínhamos guardado o sábado, né? Como a gente viu Jesus dizendo que o sábado é dia de fazer o bem. Falando também da destruição que viria sobre o templo de Jerusalém, Jesus instou aos seus discípulos que orassem para que não ocorresse em dia de sábado. Se o sábado não fosse importante, por que Jesus pediria para que orasse para que o Império Romano não invadisse Jerusalém no dia do sábado, né? No toque da última trombeta vai aparecer a Arca da Aliança no céu para toda a humanidade ler os 10 mandamentos. Aí eu pergunto, né? Você ainda vem me dizer que não é para guardar o sábado? Acaso foram lá no céu você e teu pastor apagar o sábado do quarto mandamento, que o próprio Jesus escreveu? Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, o sábado é o sinal de Deus, entre Deus e o seu povo, né? E o domingo é o sinal de autoridade da Igreja Romana. E brevemente será o sinal de autoridade em todo o mundo civil também, né? Quando sair o decreto. Por isso é importante, a partir de hoje, você que descobriu essa verdade, que procure realmente obedecer a Jesus e adorá-lo no dia que ele separou, o dia especial da semana, que é o sábado do sétimo dia, para que quando chegar aquele dia, você possa estar de pé, né, e recusar, porque a Bíblia diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, não importa o que os homens falem, né? A Bíblia mostra, a história mostra, que o sábado é o dia do Senhor e o domingo é uma instituição humana e não de Deus. Então que Deus te abençoe e no próximo vídeo nós vamos estudar Daniel capítulo 4, né? Um tema muito importante para o nosso crescimento espiritual. Daniel capítulo 4, a conversão do rei Nabucodonosor. E as profecias não param, certo? Ainda tem mais profecia para o futuro no livro aqui de Daniel, certo? E depois dessa a gente vai lançar também fazer uma série sobre o Apocalipse, né? Lembrando que estamos também numa série do livro O Juízo de Deus é Revelado. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Já fizemos 2 capítulos, certo? E vamos aqui, o Juízo de Deus é Revelado, certo? São 15 capítulos, certo? Se você quiser adquirir, entre em contato conosco, né? O WhatsApp vai estar também na descrição do vídeo. É gratuito, certo? Mas se você quiser deixar uma oferta, certo? Que Deus o abençoe e será muito bem-vindo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado mais uma vez por mais um estudo da Tua Palavra. Fortalece a nossa fé, meu Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda a frutificar para o Teu reino, batizando-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente, que você possa comentar, curtir o vídeo também e compartilhar. Em nome de Jesus. Amém.